Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver um assunto novo. Nossa aula referente ao dia 9 de outubro, tá? Já iniciamos no dia 7, mas vamos concluir hoje, 9 de outubro, tá bom? Isso no dia 7 online. Aí hoje nossa aula é referente, então, ao dia 9 de outubro. Ok. Página 134 a 136, nosso assunto, então, é razão. Vamos lá. Para hoje, a nossa meditação, só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Então, vamos meditar nisso daí, né? Então, hoje, a gente tem que fazer hoje. Se passou ontem, como é que faz? Não tem jeito de fazer, não tem jeito de amar, não tem jeito de acreditar, né? Amanhã ainda vem, então a gente tem que fazer hoje, não deixar para ontem, nem pensar que vai ser amanhã, tá bom? Página 134, nosso assunto é razão. Bom, razão. Uma grandeza é algo que pode ser medido. Já estudamos algumas grandezas, como o comprimento, a superfície, a massa, temperatura e tempo. Isso a gente já viu separadinho um por um, tá? Agora, nós vamos ver a relação ou algumas relações entre duas grandezas, considerando então a razão entre seus valores. Então, se eu tiver duas grandezas, eu posso considerar que seria então uma razão entre seus valores. Bom, a palavra razão vem do latim ratio, que significa então divisão. Por esse motivo, sempre ela é indicada em forma de uma fração ou em forma de quociente. Então, a razão entre a quantidade de dentes da engrenagem B e a quantidade de dentes da engrenagem A é. Então, temos aqui a engrenagem menor, que é a A, engrenagem maior, que é a B. Ele quer a razão entre B e A. Então, é a maior e a menor. A maior vai ficar em cima no numerador da razão. Embaixo, no denominador, nós vamos ter o valor referente à engrenagem A. Então, vai ser 30 e 12, tá? E a forma como a gente lê a razão é 30 está para 12, tá? Então, olha bem aqui. Quantidade de dentes da engrenagem B, 30. Tracinho, quantidade de dentes da engrenagem A. Quando você resolve essa fração, você encontra 2,5. Significa que quando essa roda aqui, ó, rodar ela todinha, certo? Significa que essa daqui rodou 2,5 vezes, tá? Então, a quantidade de giros da engrenagem A para um giro completo da engrenagem B. Então, vamos continuar. Olha bem, se eu tenho dois números, genericamente falando, eu chamo de x um desses números e de y o outro número. E vou considerar que o y não pode ser zero. Então, ele é diferente de zero. Então, a razão de x para y pode ser indicada pela fração x sobre y, ou pelo quociente x dividido por y. Nessa razão, a gente não fala x sobre ou x dividido. A gente lê, certo? Está para, tá? Então, x está para y. Então, quando se fala de razão, aqui, para a gente ler, então, a gente fala que x está para y. Esse tracinho aqui vai falar está para.
e esses dois pontinhos, X está para Y, tá? Então, é dessa forma que a gente vai ler uma razão. Note que, ao escrevermos uma razão, devemos considerar a ordem em que a comparação é feita. Por exemplo, se invertermos a ordem na comparação anterior, ou seja, se escrevermos a razão entre a quantidade de dentes da engrenagem A e a quantidade de dentes da engrenagem B, nós teremos. Aí ele vai inverter. Aí o 12 vai ficar em cima e o 30 vai ficar embaixo. Aí o que significa isso? Significa que a quantidade de giros da engrenagem B para um giro completo da engrenagem A. Significa que a engrenagem B, que é maior, certo? Ela não vai completar nenhuma volta completa. Quando a engrenagem A fizer uma volta, a B vai fazer só 0,4 da volta. Então, a razão 30 está para 12 representa a quantidade de voltas da engrenagem A para um giro completo da engrenagem B. Já a razão 12 está para 30 representa a quantidade de voltas da engrenagem B para um giro completo da engrenagem A. Nesse caso, dizemos que a razão 30 está para 12 é o inverso da razão 12 está para 30 e vice-versa. Então, olha bem quando acontece e como é que a gente pode verificar quando uma razão é inversa da outra. Que às vezes, não necessariamente vai ser o mesmo valor, pode vir uma, vamos dizer, entre aspas, uma fração equivalente, tá? Então, uma razão é inversa à outra se o produto entre elas for igual a 1. Se eu pegar as duas razões e multiplicar, e a gente sabe que a multiplicação das razões, ou de frações, né, é multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, ou seja, numeradores entre si, denominadores entre si. E quando eu multiplicar, se o de cima for igual ao de baixo, isso daí a gente resolve e dá 1, né? Significa, então, que as razões são inversas uma da outra, tá? Então, a razão 4/5 aqui e 5/4, as duas, uma é o inverso da outra. Por quê? Porque o resultado deu 1. Ó, 4 vezes 5 é 20. 5 vezes 4 é 20. 20 dividido por 20 é 1. A gente poderia simplificar aqui e dar 1, simplificar aqui e dar 1, e já chegar no 1 imediatamente. Mais rápido um pouco, tá? Então, quando a gente perceber que uma razão que se ele quer saber se as razões, uma é o inverso da outra, a gente deve fazer essa multiplicação e verificar se dá 1. Se der um valor diferente de 1, é porque essas razões não são uma inversa da outra, tá? Algumas razões são bastante usadas e recebem nomes especiais. E a gente vai estudar cada uma delas. Quais são essas razões? A densidade demográfica, a escala, a velocidade média, a densidade de um corpo e porcentagem. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Vamos iniciar com a densidade demográfica. Densidade demográfica é a razão entre a quantidade de habitantes e a medida da área de uma região. Então, quer dizer que no número de cima da minha razão, eu vou colocar a quantidade de habitantes. No número de baixo da minha razão, eu vou colocar a área referente a onde essa população ou esses habitantes moram, tá? Então, essa razão é a medida, é medida em habitantes por quilômetro quadrado. Então, vamos ver isso. De acordo com as informações ao lado, aqui estão as informações, podemos calcular a densidade demográfica aproximada do município de Japurá. Olha bem, de acordo com os resultados do censo de 2010, o município de Japurá, no Amazonas,
tem 7.289 habitantes. Olha bem, a razão entre habitantes e a área. E sua área territorial mede 55.792 quilômetros quadrados. Então, para a gente descobrir a densidade demográfica, a gente vai colocar aqui. A densidade demográfica vai ser o número de habitantes sobre a área em que esses habitantes moram. Então, esse 2010 eu não vou usar nunca aqui, é só uma informação que foi coletado no ano de 2010. Então, eu vou usar esse valor e esse valor no problema. Bom, quando você for resolver, você pode pegar uma calculadora e fazer o cálculo aproximado, tá? Lembrando desse símbolo aqui que a gente já comentou, é um valor aproximado. Então, quando eu pego 7.289 e divido por 55.792, eu encontro aproximadamente 0,13. Significa, então, que eu tenho quase 0 pessoa por quilômetro quadrado em Japurá. Significa que a quantidade a área é muito grande em relação à quantidade de pessoas que moram nesse lugar, tá? Então, nós temos 0,13 habitantes por quilômetro quadrado. Bom, esse é o município com a menor densidade demográfica do país. Então, para se ter uma ideia, a densidade demográfica no Brasil, no país inteiro, é de 22,3 habitantes por quilômetro quadrado. E lá é de 0,13 habitantes por quilômetro quadrado. Então, isso está na página 135. Aqui a gente finalizou e falamos sobre a densidade demográfica. Vamos falar agora sobre a escala. A escala é uma razão entre as dimensões de uma reprodução e as dimensões do objeto representado. A reprodução pode ser o mapa de uma cidade, a planta de uma casa, a maquete de um prédio, entre outros. Então, é sempre utilizado isso. Então, no mapa, quando você está estudando geografia, sempre aparece o esqueminha da escala lá como informação. Então, aqui nós temos um exemplo. No mapa do estado do Amazonas, representado abaixo, então o mapa está aqui, a escala é de 1 centímetro para 310 quilômetros. Então, em cada 1 centímetro, nós temos, isso aqui é 1 centímetro, tá? Representa 310 quilômetros. Ou seja, é 31 milhões de centímetros, tá? Então, cada 1 centímetro no mapa corresponde, na realidade, a 310 quilômetros, que significa ser 31 milhões de centímetros. Essa razão ela é representada, então, de 1 está para 31 milhões. Ou pode estar escrito dessa forma também. 1 está para 31 milhões, tá? A distância em linha reta entre Japurá, aqui é a pergunta que ele vai pedir, o que a gente vai ter que fazer. A distância em linha reta entre Japurá, que está aqui, e Manaus no mapa, que está aqui, ele quer saber em linha reta a distância. No mapa é de 2,4 centímetros. Então, se medir aqui, dá 2,4 centímetros no mapa. Então, obtemos a distância real em linha reta entre as duas cidades efetuando o cálculo. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer. Ó, 2,4 vezes 310. Vai dar 744. Ok. Então, a escala, ela pode ser usada em situações que envolvam tanto ampliações quanto reduções. Aqui, nesse caso, a gente está ampliando, né? Porque não tem condições da gente desenhar o mapa no tamanho original. Entre uma cidade e outra, entre um bairro e outro, não tem jeito, muito menos de uma cidade e outra, um país e outro, né? Então, portanto,
A distância real em linha reta entre Japurá e Manaus, ela é de 744 quilômetros. Então, se for, não precisava pegar um carro e sair e tal, fazer esse cálculo. É só é, fazer o cálculo da transformação, então, usando a escala, tá? E aí a gente fez a multiplicação, porque cada centímetro vale 310 quilômetros. Então, eu tenho 2,4, eu multiplicar 2,4 por 310. Logo, entre Japurá e Manaus, né, são 744 quilômetros em linha reta. Agora nós vamos falar sobre velocidade média. Velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo. Nós falamos em alguns problemas anteriormente sobre a velocidade média. Então, ela é a razão entre a distância percorrida e o tempo, geralmente medida em quilômetros por hora ou em metros por segundo. Então, veja, por exemplo, que a velocidade média de um automóvel que percorreu a distância de 260 quilômetros em 4 horas, pode ser calculada da seguinte maneira. Então, eu tenho a distância, que é 260, e o tempo, que é 4. Então, nós vamos pegar o que ele falou lá, ó, é a razão, então quer dizer, é a divisãozinha entre a distância e o tempo. Então, a distância é 260 e o tempo, que é 4. Montou a razão, tá? E eu não posso inverter isso. Vocês estão vendo que é a distância primeiro, depois o tempo, tá? Mesmo que esteja o maior embaixo, como nós vimos lá na densidade demográfica, tá? Continua sendo o cálculo da divisão, tá? Então, 260 dividido por 4, nós temos 65. 65 quilômetros, né? Porque aqui é quilômetro e aqui é hora, 65 quilômetros por hora. Então, a velocidade do automóvel pode ter variado. Não significa que esse carro andou a 65 quilômetros por hora o tempo inteiro. Não, pode ser que ele teve um espaço que ele percorreu um pouco mais rápido, ou um espaço que teve um trânsito que ele teve que diminuir a velocidade, mas em média, então é a velocidade média, foi então 65 quilômetros por hora. E é isso que ele está informando aqui, tá? Então, a velocidade média desse automóvel é de 65 quilômetros por hora. Aqui acabamos de falar, então, sobre a razão, em específico, velocidade média. Agora vamos para a página 136, falando sobre densidade de um corpo. A densidade de um corpo é a razão entre a massa e o volume de um corpo. Então, eu tenho que saber a massa, que é tipo peso, né? E o volume de um corpo em certas condições de temperatura. Então, geralmente a densidade é medida em gramas por centímetro cúbico ou quilogramas por metro cúbico, tá? Então, vamos lá. Observe, por exemplo, a massa e o volume de 2 cubos, um de madeira e o outro de ferro. Então, olha bem, aqui, esse cubo, que pelo jeito ele é de madeira, né? A massa é de 13,5 gramas e o volume de 27 centímetros cúbicos. Perceba que o volume aqui é o mesmo. Por quê? Porque o cubo é do mesmo tamanho, tá? Mas a massa é diferente. Isso aqui é do ferro, é mais pesado. Então, tem 210,6 gramas. Ok, então vamos lá. A densidade do cubo de madeira é a gente pegar a massa pelo volume. Então, vai ser a massa está para o volume, tá? Então, vai ser 13,5 está para 27. Ó, 13,5 está para 27. O resultado, então, quando você pega o de cima e divide pelo de baixo, você encontra 0,5.
Então, vai dar 0,5 gramas por centímetros cúbico. Agora, o cubo de mesmo tamanho, mas de peso, de mais peso. Por quê? Porque ele é de ferro. Então, a densidade do cubo de ferro. Eu vou pegar, então, a massa e dividir pelo volume, da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Então, 210,6 está para 27. Pegando 210 e dividindo por 27, dá 7,8. Então, 7,8 gramas por centímetros cúbicos. O que você observa aqui? Que se eu colocar esse cubo aqui na água e colocar esse cubo na água, quem que vai afundar? O de ferro vai afundar. O de madeira não vai afundar. Por quê? Por causa da densidade. Se a densidade for mais do que 1 grama, tá? Ela afunda. Se a densidade for menos que 1 grama, ela não afunda. Vai ter essa informação aqui e a gente vai mostrar. Olha bem. A densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Quando um objeto apresenta densidade menor que a da água, é esse caso aqui, tá? Ele flutua. Caso contrário, ele afunda, que é o caso do cubo de ferro. Então, portanto, se esses dois cubos forem colocados em um recipiente com água, o de madeira vai flutuar, né? O de madeira vai flutuar e o de ferro vai afundar, tá? Tudo bem, então, a informação sobre densidade de um corpo, a gente já falou então. Agora a gente vai falar sobre porcentagem. Vamos lá. Porcentagem é uma razão que representa a parte considerada em um total de 100 partes iguais. Então, ela compara grandezas de uma mesma natureza. Às vezes, as grandezas não são de mesma natureza, como, por exemplo, número, a população e a área. Então, não são grandezas de mesma natureza. Aqui vai ser de mesma natureza, tá? Então, em uma sala com 25 alunos, por exemplo, se 15 são meninas, então, ó, 15 são meninas. O total são 25 alunos. Aí ele quer saber, então, a porcentagem, tá? As 15 meninas representam que porcentagem? Então, vamos lá. A melhor forma é você transformar o 25 em 100. Por quê? Para você ter o denominador 100 para substituir esse 100 pelo símbolo de porcentagem. Então, quando você faz 100 dividido por 25, dá 4. 4 vezes 15 dá 60. Aí eu encontrei aqui 60 centésimos, o equivalente a 15,25 avos. Então, aqui é uma fração equivalente, a gente vai tá trabalhando o que a gente já tinha visto anteriormente, tá? E para você é, é, representar isso aqui agora em forma de fração é super simples. Você retira esse denominador 100 e acrescenta o símbolo de porcentagem, tá? E aí, ou faz a divisão, né? Porque nem precisa, mas é só você representar o numerador em cima, tá? E acrescentar o símbolo de porcento. Significa, então, ser 60%, ou a razão é 0,6, tá? Então, logo, 60% dos alunos dessa sala são meninas. E, automaticamente, né, 40% são meninos, que são os outros 10 alunos que sobram, né? Que significa, então, ser 40% do restante da sala. Aqui a gente falou sobre porcentagem. Agora nós vamos interromper. Terminou a nossa aula e vocês vão resolver os exercícios a partir da página 137, tá? E 138. Aguardo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus.
Um beijo, até mais.